Moradores, comerciantes e até o presidente do clube denunciam aumento abusivo do IPTU 2018 em Altinópolis. Em alguns casos, o valor subiu mais de 1000%. No último dia 9 de março, a cidade de Altinópolis comemorou 99 anos. Teve até uma festa aqui na Praça da Lagoa. Só que os moradores não têm muito o que comemorar. Afinal, eles receberam de presente um belo aumento no IPTU. O presidente do Clube Chavantes ficou revoltado quando recebeu o IPTU de 2018. No ano passado, eles pagaram pouco mais de R$3.000. Só que esse ano, a prefeitura corrigiu o valor venal do imóvel em mais de 5 milhões e o IPTU subiu para mais de R$57 mil, um aumento que ultrapassa 1.700%. Foi uma baita de uma surpresa porque o nosso clube trabalha com orçamentos. Hoje o nosso clube é um clube particular que também faz ações beneficentes com parcerias com a PAI, com o Hospital do Câncer, com várias outras instituições aqui do município. Então nós recebemos esse susto porque o nosso orçamento, infelizmente, é um pouco apertado, como os clubes de toda a região. Ele explica que o projeto para esse aumento não passou pela Câmara. O jeito foi protocolar um pedido de revisão junto à Prefeitura. Em conversa com o nosso departamento jurídico, eles nos informaram que tem o Código Tributário Nacional, que fala que tem que passar um projeto de lei pela Câmara para estar aprovando, que tem que ser feita uma planta genérica. Nós queremos saber os critérios que eles usaram para estar reavaliando esse valor venal do clube. O que chama a atenção é que esse aumento não ocorreu em toda a cidade, foram imóveis aleatórios. O gerente desse supermercado também se surpreendeu ao receber o boleto do imposto. Eles pagam IPTU da área do prédio e também do estacionamento. Somando os dois imóveis, no ano passado, eles pagaram pouco mais de R$8.000. Esse ano, a Prefeitura também fez uma atualização do valor venal dos imóveis e o dono vai ter que pagar mais de R$64 mil de imposto. Quando chegou os boletos do IPTU, eu abri eles e vi que estava um valor muito enorme do que a gente pagou o ano passado, sabe? E aí a gente procurou a Prefeitura, fez um protocolo. O valor venal também é um valor exorbitante, subiu demais. E não vale, o prédio e o estacionamento não vale esse valor que eles colocou. Outro aumento sem muita explicação aconteceu nesta casa aqui do bairro Sileno Crivelente. Aqui mora uma aposentada. No ano passado, ela pagou pouco mais de R$150. Já esse ano, o IPTU dela veio mais de 800. E conversando com os vizinhos aqui, a gente percebe que só a casa dela é que sofreu o reajuste. Esse carnê do IPTU é de um vizinho. A casa dele também está averbada com 54 metros de área construída. O imposto de 2018 veio R$ 155,21, valor bem menor do que consta no boleto da aposentada. Eu fui conferir o valor, assustei muito com o valor, porque ano passado o valor pago foi R$ 151, esse ano veio um valor de R$ 870. Eu achei um valor muito fora do comum, né? Fez uma pesquisa com todos os vizinhos lá e constatou que o valor foi feito um reajuste inflacionário, vamos dizer assim. Os valores veio quase que iguais do ano passado. Foi só da residência dela lá que o valor veio alterado. A Ordem dos Advogados do Brasil também não sabe qual critério o Executivo usou para aplicar um aumento gigantesco, mas vai cobrar explicações. O que levou a este aumento de impostos para algumas pessoas, para alguns grupos? Pode ter ocorrido um ato discricionário do Poder Executivo, né, como se fosse uma atualização dos cadastros imobiliários, tanto quanto pode ter ocorrido um erro de lançamento. Devem fazer um requerimento, pedir a reavaliação deste imposto, né, para se saber se houve um erro de lançamento, qual foi o motivo que levou à majoração desses impostos. O primeiro passo é esse. Depois, vindo a documentação, vindo a explicação, esclarecido, ótimo, tudo tranquilo. Não ficou satisfeito, o direito do consumidor, buscar as instituições de defesa, de proteção ao consumidor, né? O próprio PROCON, a própria Ordem, o próprio Judiciário. Como foi feriado na cidade na última sexta-feira, nossa equipe não encontrou nenhum vereador ou alguém da Prefeitura para comentar o assunto. André Costa, de Altinópolis, para o Jornal da Clube.
A Prefeitura de Altinópolis informou que não houve aumento de IPTU aprovado e não mencionou os valores elevados. A administração alega que é comum imóveis não registrarem construções e melhorias feitas. O Executivo diz ter fiscalizado alguns endereços baseado na lei municipal. E, por fim, deixa em aberto a possibilidade de qualquer contribuinte recorrer da cobrança. Agora, ao vivo, Thaís Mantoni traz mais informações. Thaís? Pois é, Pussi, esse carnê com o valor elevado foi uma surpresa negativa para a comunidade em Altinópolis. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o advogado tributarista João Felipe Dinamarco Lemos. A Prefeitura pode, de uma hora para outra, elevar o IPTU em mais de 1000%, como a gente viu nesses casos da reportagem. Boa tarde. Boa tarde. A princípio, a Prefeitura ela tem que respeitar o princípio da anterioridade de um exercício para outro para aumentar o IPTU. O que acontece é que, em alguns casos, quando existe a constatação de que a área do imóvel que embasou o lançamento do IPTU está menor do que efetivamente a área construída, ela pode sim rever de ofício esses lançamentos. Obviamente que ela tem que dar tem que existir uma proporcionalidade, um critério de não surpresa ao contribuinte, de modo a tornar possível o pagamento do IPTU, sem onerar excessivamente o mesmo, né? E uma elevação assim no imposto teria que ter passado anteriormente pela Câmara? Se houver aumento do valor do IPTU, aumento do metro quadrado da planta genérica de valores, sim, tem que passar pela Câmara dos Vereadores. Agora, no caso de correção de cadastro, que ocorre quando se constata uma área de construção maior do que a efetivamente, do que a anteriormente lançada, aí não tem necessidade. A autoridade fiscal pode efetuar o lançamento. E como deve funcionar esse reajuste do imposto? O que é permitido e o que não é? O que a Prefeitura pode fazer anualmente é atualizar os índices oficiais de inflação no valor da planta genérica de valores. E ela também pode, anualmente, constatar se o cadastro informado, o que consta na Prefeitura, corresponde ao efetivo. Então, isso também é possível de se fazer e verificar. O que chama a atenção é que não foi uma atualização de valor venal dos imóveis da cidade, e sim de casos específicos. A Prefeitura pode, então, fazer isso? Ela pode. O que o contribuinte tem que fazer é verificar se o que está sendo lançado dela, ou seja, o que está sendo cobrado dela, corresponde ao que está efetivamente construído. Então, o contribuinte, quando recebe o carnê, ele tem que constatar se a área que está ali descrita efetivamente corresponde à do imóvel a que se refere àquele lançamento. E ele pode entrar com uma ação e deixar de pagar num primeiro momento? Sem dúvida. Ele pode, primeiramente, entrar com um processo administrativo junto à própria Prefeitura, ou, se ele preferir, ele pode ajuizar uma ação judicial diretamente no Fórum da Cidade. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pussi. Ok, Thaís?